no segundo bloco do Tribuna Independente, nessa noite em que eu tenho você como companhia e ao mesmo tempo eu tenho a companhia desses dois grandes amigos, artistas. Muito boa noite, Pedro. Boa noite a vocês. Paulo, as pessoas já podem mandar recado, já tem recado, tem coisa chegando? Podem sim, Dalcides, uma boa noite ao telespectador da Rede Vida. O e-mail você já sabe, tribuna@redevida.com.br. Muita gente já participando, como a Gisele Martins Leles, que acompanha todos os programas e ela diz que adora as histórias e lições de vida que você deixa no final de todos eles. Que bom, então você pode participar, escreva pra gente. O tema de hoje, a gente traz as grandes religiões, tem sempre uma sólida base doutrinal. No caso específico da Igreja Católica, é evidente que essa fundamentação tem sustentado os fiéis ao longo dos séculos. Não se trata apenas de acreditar numa teoria. A fé sólida, o conhecimento que fortalece os passos, tudo isso leva a uma fé madura. E hoje nós vamos conversar sobre as razões da fé, a fé adulta, comprometida, tendo o Catecismo da Igreja Católica como inspiração e iluminação. Por isso que eu recebo nessa noite o Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Júlio Acamini, e também o coordenador da Pastoral da Comunicação da região episcopal Lapa, o Padre Antônio Ribeiro. E que bom que a gente está junto, que bom que você pode participar com a gente a partir desse momento. Como é bom receber vocês num momento tão especial da vida da igreja. E como eu disse, certamente as pessoas participando vão tocar no assunto do novo Papa. E recebo nessa noite Dom Júlio. Dom Júlio, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite a todos os telespectadores. E o Padre Antônio Francisco Ribeiro, que é coordenador da Pastoral da Comunicação da região episcopal Lapa. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite, povo de Deus. Estamos aí hoje, os telespectadores aqui da Rede Vida. Vamos aí oferecer o nosso... E estamos aí para muitas perguntas. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai responder aquelas questões que cada um que está nos acompanhando nesse momento pode participar, pode pedir uma palavra, pode pedir uma orientação. Dom Júlio, o tema central do programa de hoje é Catecismo da Igreja Católica. Vamos começar, porque quando se fala em Catecismo da Igreja Católica, algumas pessoas dizem assim, sim, o catecismo que eu tive lá quando eu ainda era criança, as perguntas e as respostas. Aqui a gente está se referindo quando a gente fala diretamente Catecismo da Igreja Católica. Bom, o Catecismo da Igreja Católica aquilo que o pessoal conheceu, né, de catecismo, de perguntas e respostas, era uma simplificação, uma síntese do famoso catecismo de São Pio V, que já vem de longa data. E as pessoas, de fato, foram catequizadas desta maneira, né, aprenderam o catecismo com perguntas e respostas. Só que nós temos agora, então, uma nova edição do Catecismo da Igreja Católica, que foi publicada em 1992. Então, quando a gente fala do Catecismo da Igreja Católica, estamos nos referindo a esta última edição, publicada pelo Papa João Paulo II. Que teve um trabalho direto também de Bento XVI, que na verdade não era Bento XVI, mas ainda... Mas nós o catecismo tinha sido pedido, né, foi um pedido do Sínodo Extraordinário dos Bispos, em 1985. Em 1986 foi constituído, né, uma comissão, foi constituída uma comissão de 12 cardeais e bispos, que tinham como responsabilidade coordenar todos os trabalhos da elaboração de um novo catecismo. E esta comissão era presidida exatamente pelo cardeal Joseph Ratzinger, que era, então, o responsável direto pela elaboração. Além desta comissão, havia também uma comissão de redação, 7 bispos especialistas em teologia e em catequese.
Quando a gente fala sobre depósito da fé, a gente já falou aqui no Tribuna Independente algumas vezes essa expressão. Eu achei interessante que acho que está fazendo um mês mais ou menos, alguém mandou uma pergunta exatamente assim. O que significa esse tal de depósito, né? Ter um depósito da fé. A Igreja Católica tem um depósito da fé. O que isso significa? Então, depósito é algo, nos dá a ideia de um tesouro, né? De um conjunto, né? De coisas que nós temos. Então, o depósito da fé é tudo aquilo que Cristo revelou definitivamente para a Igreja. E que a Igreja recebe, né? Guarda com zelo, interpreta de modo responsável e procura transmitir às outras gerações, né? Então, tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que Cristo revelou, né, de modo definitivo, constitui como que este tesouro que a Igreja procura receber, guardar, interpretar e também transmitir. Eu estou vendo que já temos algumas perguntas chegando. Vamos então às perguntas dos telespectadores. É a primeira pergunta da noite, da Verônica Merotti, de São João da Barra, aqui em São Paulo. Ela pergunta se nós, leigos, podemos começar a estudar o catecismo por conta própria. Podemos. Claro, esse é o desejo, né? O catecismo foi escrito exatamente para que ele pudesse estar à disposição de todo fiel, de todo cristão. Mas não é uma linguagem um pouco difícil? É uma linguagem difícil, leigo, sim. Para esse fiel? O horário do catecismo da Igreja Católica é de ser um catecismo universal. Então ele serve para o mundo todo e para a Igreja. E ele serve como fonte principal para os outros catecismos, porque é necessária também uma adaptação de linguagem, é necessária também uma adaptação para os destinatários do catecismo. Uma coisa é a gente falar a adultos, outra é falar com crianças. Então, o catecismo da Igreja Católica ele serve como uma fonte e um ponto de referência para todos os outros catecismos, né, nacionais ou adaptados para os jovens. Tem agora o IUCAT, o Catecismo dos Jovens, né? Tem o primeiro catecismo também, uma outra publicação, tem o compêndio do catecismo da Igreja Católica. Então são todos catecismos que são escritos, elaborados e tendo como fundamento e ponto de referência esse catecismo. Padre Antônio tem certamente esse desafio, né, constante como alguém responsável pela pastoral da comunicação, né, encontrar a linguagem certa. Me parece que esse é um grande desafio mesmo. Né? Então, como o Dom Júlio falou, né, se o catecismo se propõe a ser o fundamento, o nosso trabalho na área de comunicação, os padres na área pastorais como um todo, tem a obrigação de transformar numa linguagem mais do seu dia a dia, né, da linguagem do seu povo. Porque o estudo é importante, tanto é que Dom Júlio está fazendo todo um trabalho de preparação de estudo, subsídios para que as pessoas tenham um contato direto com o catecismo da Igreja. E também você falou da questão da pergunta e resposta, era um método que a Igreja não abandonou, né? Dá essa impressão de que foi abandonado. Embora foi bastante questionado, né? Alguns anos atrás se questionava muito essa história de perguntas, respostas prontas. Não se teve aquela ideia de vamos construir a resposta a partir daquilo que os próprios alunos dizem, as próprias crianças dizem. Mas se você perceber, é um método prático em todos os campos da educação, né? Porque você coleciona um conjunto de dúvidas que as pessoas têm numa pergunta que você direciona e automaticamente você tem uma resposta. Quando você fica meditando demais certas coisas, a tendência é divagar demais e não dar a resposta objetiva. Por isso que o CAT, ele é pergunta e resposta. Esse catecismo dos jovens está lá uma pergunta e uma resposta, pergunta e uma resposta. O que facilita, claro, a partir da pergunta e da própria resposta, fazer toda uma reflexão sobre o conjunto das ideias. E esta metodologia de pergunta e resposta não impede que se façam outras perguntas, né, que as pessoas possam de fato levantar outros questionamentos que podem também ajudar a pessoa a se aprofundar ainda mais no estudo. Os jovens, de uma forma geral, eles muitas vezes não sentem, será, necessidade de uma linguagem um pouco mais próxima do universo deles? Exatamente o que se propõe o CAT.
Porque, na verdade, o YouCat, não sei se você está acompanhando, mas por ocasião do Ano da Fé, todos os movimentos de juvenis, o setor juventude, grupo de jovens nas paróquias, até nas escolas, estão estudando o catecismo da igreja. Vamos explicar um pouquinho mais para você que está em casa. Você está ouvindo o CAT e o CAT. Vamos explicar um pouquinho. Isso. O YouCat, na verdade, é uma abreviação, né? Para designar que é Jung, né? Catecismo, Catecismo dos Jovens. É uma expressão em inglês, né? Vamos dizer assim. E que foi tirado desse catecismo maior em forma de perguntas e respostas, mas numa linguagem que o jovem entenda e que ele possa entender no conjunto das palavras. Porque esse, como ele é um fundamento, na verdade, ele tem que atender todas as áreas do conhecimento, né? Não pode ser uma linguagem assim muito popular, porque ele é fonte. Então você pega uma fonte e você vai interpretando e vai traduzindo para uma linguagem do povo. Falando em linguagem do povo, tem mais perguntas chegando aqui para nós. Vamos lá. Pergunta do Vanderlei Sestre, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está perguntando de que forma a paróquia e as escolas caminham juntas na catequese. Boa pergunta. Se eu quer responder, eu respondo eu. Pode responder. Porque além da pastoral da comunicação, eu também sou da pastoral da educação e ensino religioso. E o Dom Júlio é o bispo referência do ensino religioso e da educação também aqui no Brasil e na região. Olha, é interessante a pergunta, porque na verdade tudo é questão de planejamento, né? Porque a paróquia, quando tem que desenvolver uma atividade pastoral, ela deve ter como referência também a escola, porque lá você encontra de tudo, né? Nem todos são católicos, nem todos são cristãos, e o catecismo ele pode te orientar, não para convencer os não crentes da nossa fonte de informação, mas sim como uma referência da reflexão sobre a fé, né? Porque quando se fala de Deus, você fala de fé. E onde que eu vou buscar subsídios e orientação para me entender melhor essa realidade de fé? E é a proposta do catecismo. Eu vou inclusive mostrar o catecismo da Igreja Católica só para mostrar a densidade do que nós estamos falando. A gente não está falando assim de um livrinho, a gente está falando de quantas páginas? Mais de 400 páginas. Mais de 400 páginas. É um livro que levou 6 anos para ser constituído. E se falava muito, um livro feito com mãos diferentes, mas dentro de um mesmo espírito. O que significa isso? Mãos diferentes, mas dentro de um mesmo espírito. Bom, mãos diferentes porque foram... o catecismo é o resultado, né, de um milagre de colaboração. Porque... O mundo todo participou, de modo especial os bispos, em comunhão com as suas dioceses, ajudados por especialistas, por peritos, teólogos e catequistas. Então nós podemos imaginar, ao longo desses 6 anos, quando o trabalho foi feito, né, e os bispos tinham que escrever o catecismo como autores, mas ter uma única obra, né, não era somente uma coleção de textos, né, doutrinais, mas devia ser também um livro com coesão interna. Então, ao mesmo tempo que nós temos no catecismo esta colaboração amplíssima de tantas pessoas e tantas mãos, nós temos ao mesmo tempo o resultado, né, que é um livro com uma coesão interna admirável. Por isso, um só espírito, né, se trata de uma obra única, né, que é o resultado desta colaboração. Pergunta do Padre Antônio. Então, Dom Júlio, nós estamos trabalhando um bom tempo nessa divulgação do catecismo por causa do Ano da Fé, né? Houve toda uma preparação, toda uma indicação também do nosso cardeal Dom Odilo, que insistiu e até nomeou o próprio Dom Júlio como sendo o grande articulador de toda essa reflexão sobre o Ano da Fé, em especial focado no catecismo. Tanto é que ele está produzindo todo o material de estudo para o leigo, né? O leigo pode fazer o estudo, não só pode, como deve, como tem material. Depois, no final, você pode dar o site da região para colher, fazer download desse material todo. Né? Eu só queria dizer para o Dom Júlio o seguinte, perguntar, como que o senhor se sente, vamos dizer assim, diante de uma missão tão grande,
né, confiado ao senhor, de poder levar e demonstrar interesse e atrair interesse das pessoas, focado no tema denso desse, do né? catecismo. Eu me sinto muito animado, né? Porque de fato eu tenho grande entusiasmo pelo estudo do catecismo. Já li várias vezes, e cada vez que a gente lê é sempre uma surpresa, né? É uma riqueza. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que pode aprofundar. E meu desejo é de despertar também interesse e entusiasmo das pessoas, né? Eu sei que é uma linguagem às vezes técnica, é necessária uma certa preparação e uma certa introdução a alguns conceitos, a uma certa linguagem técnica. Por isso é uma leitura e um estudo exigente. Mas a exigência não é só a questão da linguagem. A exigência é porque o catecismo, de fato, não segue o caminho da facilidade. Exige da gente conversão, um novo ser, uma nova maneira de ver as coisas, de pensar a realidade, de ver a realidade. Então, de fato, o catecismo é exigente não só na questão da linguagem ou dos temas que estão aí, mas ele é exigente porque se trata do Evangelho. O Evangelho é aquilo lá, é a porta estreita, o caminho estreito, né? Mas que vale a pena porque nos conduz à salvação, porque é o caminho da nossa felicidade, da nossa realização, né? Pode ter suas exigências, mas isso não importa. O importante é que seja algo que vale a pena, né? Inclusive, parece que Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, não foi isso? Isso é verdade. Nem ele teve. Nem teve, né? Falando em nem ele teve, aqui o Lucas de São João del Rei está perguntando, certamente ele já leu e já estudou o catecismo, porque ele pergunta das 4 partes do catecismo. Qual que é a lógica que existe entre essas 4 partes? E alguém que tem se dedicado para fazer uma pergunta dessa. É isso mesmo. Veja lá, todo o depósito da fé está sintetizado no Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo ele distribui toda esta matéria em 4 grandes partes. Então, a primeira parte é o conteúdo da fé, o que nós cremos. Nós não acreditamos em qualquer coisa. Nós sabemos, ou devemos saber, o que nós cremos. Então, é a explicação da profissão de fé. O símbolo apostólico, lógico, também enriquecido pelo símbolo niceno-constantinopolitano. A segunda parte é a economia sacramental, porque nós cremos, temos conteúdo, mas também celebramos a fé. Então, aí a explicação dos 7 sacramentos. A terceira parte é o agir cristão, porque a fé também tem consequências, né? E gera um novo modo de agir. Então, o agir cristão. Como a gente coloca em prática a fé? Então, a explicação dos 10 mandamentos. E a quarta parte, a oração cristã. Então, a explicação muito bonita também, detalhada, do Pai Nosso. A gente foi conhecer um pouquinho da vida, do dia a dia, do trabalho catequético de Dom Júlio. E tem uma matéria que a gente preparou. Vamos lá. É numa sala de aula, no fundo da igreja Nossa Senhora da Lapa, que cerca de 60 pessoas participam da catequese ministrada por Dom Júlio. Quando uma pessoa participa da catequese, ela se aprofunda no estudo da fé, pois, apesar de não ser fruto da razão, a fé é carregada de conteúdo racional e pode ser estudada. A catequese, além de ajudar as pessoas a conhecerem mais os estudos da fé, também contribui na vida particular de cada participante. A catequese vem enriquecer essa vida cristã. Está sendo muito importante para nós participar. Com certeza ajuda muito. Eu era muito inibida, agora já estou mais solta. Nós estamos no ano da fé e por isso, mais do que nunca, devemos buscar o conhecimento dessa mesma fé que nos alimenta. Nós temos que professar a nossa fé verdadeira em Cristo, né, que é o nosso Salvador. E para manifestar essa fé, nós temos que conhecer, temos que buscar. E a gente busca aqui, nesses encontros. A catequese ministrada por Dom Júlio é grátis e qualquer um pode participar.
Dom Júlio, e essa catequese toda semana as pessoas se inscrevem, participam? Não precisa de inscrição, é só chegar. Só chegar. É. Procuro reservar as quartas-feiras, né, para essas catequeses. Por causa dos... Aqui na Lapa, aqui em São Paulo. Na Lapa, na região episcopal Lapa, na paróquia Nossa Senhora da Lapa. Ok. Não é toda quarta-feira, porque não tenho condições de fazer isso todas as quartas-feiras. Mas tem um calendário que... Está no nosso site. Cada um pode... Qual que é o descobrir. site de vocês? O site é www.regiãolapa.org.br. O programa de hoje, o que a gente está buscando, trazendo Dom Júlio, a Camine e também o Padre Antônio Francisco aqui ao Tribuna, é despertar em todo o Brasil, em você telespectador, o desejo por conhecer mais a sua fé, a buscar as razões da sua fé. Quando nós temos um catecismo como esse, o Catecismo da Igreja Católica, um livro denso, mas ao mesmo tempo um livro forte e importante para a vida de todos nós, eu percebo inclusive que o catecismo aborda todos os aspectos do ser humano. Eu abri por acaso aqui, estou vendo, por exemplo, a questão da morte. E é um dos temas que se fala tanto ou se fala pouco, mas aqui é tratado, por exemplo, a questão da morte. O que o catecismo tem como força a ponto de tocar em assuntos como esse, tão delicados e, ao mesmo tempo, que direcionamento se dá? Bom, aí eu precisaria de olhar, né? Mas não tem problema. Eu acho que o mais importante é o seguinte, de que a morte faz parte da nossa vida humana. Mas não é só isto. Ela é iluminada pela morte de Cristo. O cristão não entende ou compreende a morte desligado do mistério da morte e da ressurreição de Cristo. A morte, de fato, marca a nossa finitude, o nosso limite, mas por causa de Cristo marca também o início, né, da nova vida, da vida em plena comunhão. Pergunta de telespectador. Bastante pergunta chegando, você também pode tirar a sua dúvida sobre catecismo, sobre o ano da fé, no Tribuna dessa noite, tribuna@redevida.com.br, sempre com o seu nome e a cidade de onde você está falando. Bem, muita gente fala, a gente tem visto aí nos últimos tribunas, muita gente perguntando sobre a Jornada Mundial da Juventude. Hoje não é diferente. A Meire Duarte, de Vila Velha, Espírito Santo, está perguntando para o Dom Júlio e para o Padre Antônio o quão importante é a Jornada Mundial da Juventude como um instrumento de catecismo. Posso começar, Dom Júlio, que é também um dos responsáveis? Olha, toda vez que a igreja promove eventos como esse, é sempre uma oportunidade de atrair jovens, né? Porque se você não atrair jovem, como é que você vai evangelizar e como é que você vai também falar do catecismo? E com referência a essa jornada mundial, que é mais uma de tantas que já aconteceram, a juventude tem aí uma oportunidade de conhecer melhor a própria igreja que frequenta, que professa a sua fé, né? E com essa motivação também do catecismo da igreja, porque está sendo distribuído aquele famoso IUCAT que já falei, o catecismo dos jovens, para todos os que vão participar, e vai ter momentos de meditação, reflexão sobre o catecismo, inclusive aqui na nossa arquidiocese, por ocasião da Semana Missionária. Então o jovem, ele tem essa oportunidade de conhecer uma realidade que até então estava meio escondida, meio assim, sem saber direito o que era. E a Jornada Mundial, então, traz à tona, porque ela chama a atenção e foca no catecismo, no ano da fé, como uma grande oportunidade de união, de reflexão, de encontro de pessoas, para mostrar que a igreja é viva e que, principalmente, ela é cheia de pessoas de todas as raças, línguas e nações e de todas as idades, vamos dizer assim. Bom, a Jornada Mundial da Juventude é um evento de massa. Mas isso não significa dizer que seja um evento simplesmente festivo e superficial. É, de fato, uma experiência muito forte de encontro com Cristo. No programa da Jornada Mundial da Juventude estão previstas catequeses. Então, tem vários bispos, catequistas, que vão fazer a catequese em muitas línguas, em vários lugares.
E os jovens são convidados a participar dessas catequeses. Então, a Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade também de a gente amadurecer e crescer na nossa fé. Tem o nosso programa focos diferentes. Nesse segundo bloco, a gente conversou sobre o Catecismo da Igreja Católica. Agora, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, eu continuo a conversa com o Dom Júlio e o Padre Antônio, aí então trazendo o foco, o novo Papa. E curiosidades como, você sabe, por exemplo, porque se tem a tal da fumaça branca, qual é o sentido histórico da fumaça preta e tantos outros detalhes, curiosidades a respeito do conclave que você não vai encontrar certamente em nenhuma outra emissora, a não ser aqui na Rede Vida. A gente quer trabalhar com muita profundidade e trazendo ao mesmo tempo um tempo necessário para reflexão. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta, tenho certeza que você vai gostar. Essa noite, o Tribuna Independente recebe Dom Júlio Acamini, bispo auxiliar de São Paulo, e o Padre Antônio Francisco Ribeiro, que é o padre da área pastoral, coordenador da Pastoral da Comunicação da região episcopal Lapa. E falando em região Lapa, nós pudemos ter contato com padres de vários países da América Latina no dia de hoje, reunidos no Instituto Pio XI dos Salesianos, e esses padres responsáveis e provinciais dos Salesianos na América Latina, conversando, refletindo sobre nova evangelização, sobre os desafios agora diante desse momento histórico que a gente vive, diante da possibilidade de um novo Papa, e nós vamos acompanhar um pouco a matéria que fizemos lá. Vamos lá. Padres salesianos promoveram um encontro em São Paulo. A reunião foi antecedida por um retiro espiritual e, posteriormente, os religiosos se reuniram no Colégio Salesiano, na Rua Pio XI, no bairro da Lapa, zona oeste da capital. O encontro reuniu superiores provinciais salesianos de toda a América Latina para discutir a respeito dos jovens e da importância deles no mundo da fé. E o encontro, mais do que compreendendo somente a América Latina, foi um encontro em que tivemos a presença de pessoas de toda a América, também aqueles que representam o Canadá, Estados Unidos, México, toda a América Central. O padre Edson destaca que houve atenção especial à Jornada Mundial da Juventude. Percebemos em todos eles também uma vibração muito grande em relação à Jornada Mundial da Juventude. Todos esses provinciais virão ou vão oportunizar jovens de suas províncias que participem também da Jornada Mundial da Juventude. Portanto, o evento Jornada Mundial da Juventude é um evento eclesial, é claro, mas nós temos assim tranquilidade de dizer que é um evento salesianíssimo. Vindo da Argentina, o padre salesiano Emanuel Eduardo diz que é importante que se escute os jovens. Para nosotros la juventud es, primero para los salesianos, el campo central de trabajo. Nuestra pasión, nuestra frontera, decimos, nuestra patria. Pero también para la Iglesia, creo que es muy importante escuchar a la juventud. Para o salesiano uruguaio, padre Nestor Castel, hoje são pequenos os grupos de jovens ligados à igreja no Uruguai. E isso é um grande desafio dentro da realidade uruguaia. De los jóvenes para la Iglesia, bueno, si hablamos de la realidad uruguaya, hay un núcleo muy chico que valora la Iglesia como un lugar de participación. Quizás en otra época en donde estábamos en tiempo de dictadura era muy valorado. Hoy quizás el desafío para la Iglesia es mucho más grande de integrar al mundo juvenil.
o coordenador salesiano dos provinciais da América Latina destaca a importância de se desenvolver uma nova estratégia para a evangelização dos jovens, associando o método de evangelização à cultura presente. Ele me diz que, apesar dos aspectos negativos existentes na cultura jovem de hoje, há muita coisa positiva que pode e deve ser usada para evangelizar. Precisamos encontrar novas estratégias para evangelizar os jovens. O mais importante não é só o conhecimento da cultura, é estudar depois como evangelizar a cultura de hoje. Tem muitas coisas positivas. Jesus olhou as coisas positivas do seu tempo e evangelizou. Nós precisamos olhar também as coisas positivas do jovem e evangelizar. Olhar para as coisas positivas dos jovens. Importante escutar os jovens. De que forma a igreja tem ouvido os jovens, tem escutado os jovens, tem dado voz a esses jovens? Posso responder? Claro. Bom, a igreja, veja, ela é feita de jovens, não tem como. Eu fui jovem um dia, você também. Nós direcionamos a nossa vida e cada um seguindo a sua fé de uma forma específica. É claro que para cada época você tem uma linguagem, né? E às vezes a pessoa fala de jovem, parece que é uma linguagem permanente, que nunca muda. Ela vai se alterando no decorrer do tempo, dada também a liberdade do jovem, a expressão, a comunicação, tudo muda. Agora, a igreja, vamos dizer assim, nós que trabalhamos internamente, temos aquela necessidade de ir ao encontro, conhecer a linguagem do jovem, o que o jovem pensa, de que forma ele reage ao catecismo, como que ele entende a própria vida que leva, a sociedade a que pertence, a escola que frequenta. Então, quando a gente consegue ouvir os jovens, você entra em sintonia com uma realidade da qual também fazemos parte, mas que gera uma oportunidade de encontro, por isso a Jornada Mundial da Juventude, que não vai só reunir jovens brasileiros, mas vem jovens do mundo inteiro, e nessa diversidade de culturas, você tem uma oportunidade única do jovem brasileiro também conhecer como é que é a realidade do jovem do outro país, porque esse intercâmbio de informação, esse intercâmbio de fé, esse intercâmbio de pessoas vai gerar para nós toda uma possibilidade também de gerar planejamento e atitudes futuras, né? No programa de hoje eu disse que agora canalizaríamos o nosso foco para as questões do conclave. Dom Júlio, quando a gente fala, por exemplo, a fumaça branca, a fumaça preta, o que é o sentido simbólico dessa tal fumaça que o mundo inteiro está na expectativa ou estará na expectativa a partir de amanhã? Bom, a fumaça branca, a fumaça preta indica se de fato foi eleito o Papa ou não. Se naquela sessão de votação não foi alcançado o número mínimo, né, para se eleger o Papa, então a fumaça, né, que sai ali da chaminézinha ali é preta. Se foi escolhido o Papa, temos um novo Papa, então sai a fumaça branca. Então essa é e a fumaça ela é feita de quê? Ela é feita de todo o material, né? Todas as cédulas de votação, as anotações que os cardeais fazem, tudo isso é recolhido e queimado depois que se faz, depois que termina as sessões de votação. Então, na parte da manhã temos 2 sessões e na parte da tarde 2 sessões. Então, no final da manhã e no final da tarde, todo aquele material é queimado. E dependendo do resultado, então, a fumaça é preta ou a fumaça é branca. São 4 votações por dia. 4 votações por dia. 2 de manhã, 2 à tarde. Vamos imaginar que no primeiro dia não se chegou a nenhum consenso. Segundo dia também não, terceiro, quarto. De que forma é feita essa organização? Então são 3 dias, né, de votação. Se no terceiro dia não se chegou, né, a um resultado, então se faz uma pausa, ou seja, um dia de retiro, né, de oração, para que os cardeais possam, na oração, buscar também aquilo que é a vontade de Deus. Depois, mais 3 dias de votação. E se não se chegou, mais um dia de retiro, né? E depois, se não me engano, mais 3 dias de votação. E se
não se chegou ainda a um resultado, aí então se faz a votação somente nos 2 mais votados. Só lembrar essa questão dessa fumaça branca, fumaça preta, parece que o próprio papel em si é que determina se é fumaça branca ou preta. Não, é claro que é colocado um produto lá na hora que vai gerar aquela fumaça preta ou vai gerar aquela fumaça branca, porque não é o papel em si, né? Eu vejo que as pessoas perguntam, então quer dizer que o papel sabe quando foi escolhido, quando não foi, quando é queimado? Não tem essa, é todo Nós estamos também acompanhando e percebendo os veículos de comunicação e muitos deles me parece quase transformando a eleição papal em uma disputa, como se fosse uma disputa de Copa do Mundo. Tem de fato essa história de esse tem mais chances, aquele tem menos chances? Existe essa diferença? É muito difícil de saber, porque às vezes as pessoas comparam a eleição do Papa com as nossas eleições, né? Mas não existe essa comparação, acho que não é equivocada. Em que difere das Então a eleição do Papa é fundamentalmente um exercício de discernimento espiritual eclesial. Então, o que é o discernimento espiritual? Se trata de a gente saber qual é a vontade de Deus. Quem é que Deus deseja para ser eleito? Então não existe esse negócio de grupo progressista, grupo conservador, que fazem os seus lobbies, fazem suas negociações para achar um nome de consenso. Não, os cardeais estão ali no conclave, eles estão fechados para se retirar de todas as pressões, de todas as influências externas, para se concentrar naquilo que é a vontade de Deus. E isto se alcança principalmente na oração, né? E é na oração que as coisas se tornam mais claras. Por isso também que o povo cristão é convidado a rezar pelo conclave. E rezar é uma forma direta de a gente participar deste processo de eleição. Eu não vou estar lá votando, não vou levar a minha cédula para votar. Mas se eu rezo, eu estou participando também da eleição do Papa de modo direto, porque de fato somos pessoas de fé. Nós tivemos um Papa polonês recentemente, nós tivemos um Papa alemão. O fato de ser um Papa de outras partes do mundo que não a Itália, isso é um fator significativo, importante? Estamos vivendo uma época em que talvez algo nessa perspectiva ajudasse nesse processo de evangelização. É importante que isso aconteça? Pode ser. Um Papa de uma outra região pode levar uma visão diferente das coisas, né? Mas eu gostaria de insistir nesse critério, né? De que o critério não é se é desta nação ou daquela nação, se vai ser novo ou se vai ser mais velho, se vai ser mais bonito ou mais feinho. O mais importante é, de fato, a gente buscar quem é que Deus deseja. O nome do Papa é uma decisão solitária? Ele escolhe ali na oração ele que escolhe, dele. sim. Uma vez eleito, primeira pergunta que se faz é isso: o senhor aceita? Se ele aceitar, a segunda pergunta: com que nome devemos chamá-lo? Então aí ele escolhe o nome. E o nome tem a ver com a questão da sua postura, o que ele pretende? Há uma relação direta? Claro. Sempre indica também um desejo, né, de fazer algo, podemos dizer, inclui também um tipo de programa de governo, né? Não sei se podemos dizer isso, mas pelo menos uma projeção, né, do que ele deseja fazer também no Ministério Petrino. Vamos às perguntas de telespectadores. Temos a pergunta da Ana Júlia Barbosa de Macapá, Amapá. E se teremos 3 dias de votação, podemos imaginar que já nessa sexta-feira teremos o nome do novo Santo Padre? Não necessariamente, né? Porque são escrutínios, votações. Então, você tem 100 e tantos cardeais, 130 e pouco, se não me engano. E desse pessoal vai sair nomes. Até você chegar num consenso de que aquele vai ser realmente o nosso Papa, vai passar tempo. E não é uma coisa assim fácil de você chegar e já votar e já eleger, né? Porque não se tem propaganda como num país como o nosso, não se faz nenhum tipo de boca de urna, não se faz nenhum tipo de pressão para forçar um candidato ou outro.
É importante lembrar que o Papa ele presta um serviço, ele não é meramente um ser político, né? Mas ele presta um serviço ao Evangelho. E quando ele responde sim, ele tem que estar na cabeça que ele vai ser um homem de Deus, que ele vai prestar um serviço à sua igreja e não vai trabalhar sozinho, né? Porque dá a impressão de que o Papa muda o mundo, né? De que ele que trabalha sozinho, se ele decretar que vai ser tal coisa, é aquilo que vai ser seguido. Não, ele é representante de uma igreja. Essa igreja tem voz. Essa igreja também direciona a vida. E ele, então, é aquele que representa essa igreja. Ele não veio para tomar decisão sozinho, mas colegiado com as pessoas que participam e fazem parte dessa igreja. Há um momento, por exemplo, que os cardeais vivem agora, né, nessa preparação, em que eles conversam, em que eles fazem reuniões. O que foram essas reuniões, Dom Júlio? São chamadas congregações, né? São esses encontros, reuniões em que os cardeais apresentam, né? Seus pareceres, suas reflexões, a situação da igreja, os desafios da evangelização, o perfil que deveria ser o novo Papa. Então essas congregações são muito importantes para que os cardeais possam aprofundar conhecimento da situação atual da igreja, para onde ela caminha, e também para definir um perfil. Não se define o nome, mas se define um perfil de Papa. E isto é valioso, né? Essas congregações, esta reflexão colegiada que se faz, é muito bom para que cada eleitor possa chegar também a uma decisão, né, sobre em quem ele vai votar. Pergunta do telespectador. A gente acabou de falar das congregações e a Amanda Pereira, de São Joaquim, Santa Catarina, está perguntando exatamente isso. Mesmo sem haver influências externas, podem haver influências internas, ou seja, nessas congregações, alguns cardeais podem influenciar a opinião de outros? Eu acho que o mais importante é conhecer as pessoas, né? Eu acho que nada impede que um cardeal consulte o outro sobre determinado nome, né? E eu não sei, eu nunca participei de conclave, não vou participar desse conclave. Mas eu participei de uma eleição, né, da nossa congregação em Roma em 2010. E foi muito interessante aquela experiência, porque também foi um exercício de discernimento espiritual. Naquela eleição, eu me lembro, tinha algumas regras muito simples. Primeiro, ninguém podia fazer campanha para si mesmo. Ninguém podia fazer campanha a favor ou contra uma pessoa. E o silêncio podia ser quebrado para consultar. Por exemplo, eu queria votar em alguém, mas não conhecia muito bem. Podia perguntar para alguém que o conhecia. E a pessoa consultada devia responder com objetividade, falando sobre suas qualidades e suas limitações. Não podia dizer se deveria votar nele ou não, mas descrever quem era a pessoa. E a gente devia chegar a uma certeza sobre quem votar. Nós, nessa noite, estamos entrevistando o Dom Júlio Acamini, que inclusive foi sacerdote palutino, né? Sou sacerdote palutino. Continua. Agora bispo, né? E teve uma história, assim, com a proximidade do público, do povo. A sensação que o senhor tem, enquanto evangelizador, enquanto pastor, o que mais falta para os pastores, ou então para o pastor da Igreja Católica mesmo, para o padre, qual é a característica fundamental naquilo que o senhor vê hoje, estando à frente de tantos padres na sua diocese? O que falta para quem? O que falta, talvez assim, para os padres? O que é importante que o padre tenha nessa sensibilidade pastoral? Melhorar. O que falta para melhorar? Bom, falta sempre muito, né? Eu acho que a nossa vida é um crescimento constante. E no exercício do ministério nós somos de fato chamados a crescer na santidade. Não tem outra alternativa, ou a gente cresce continuamente ou a gente decai. Então, este empenho sério, né, em, de fato, buscar, né, no exercício do nosso ministério, do nosso serviço à igreja, a santidade, não só pessoal, mas também de todo o povo de Deus. Antônio?
Concordo com Dom Júlio e vejo o seguinte, que a igreja fundamenta toda a evangelização no testemunho, né? Você não pode evangelizar ou falar de Deus sem antes indicar ou testemunhar sua própria relação com Deus. Então, no caso dos padres, o que eu observo é que há uma necessidade realmente de aprofundar essa relação com Deus e ser mais visível essa presença de Deus na vida deles. Porque o fato da gente se aproximar do povo, estar no meio do povo, não quer dizer que a gente tem que ser igualzinho a todo mundo, né? A nossa diferenciação é o fato de que aquelas pessoas com quem eu convivo devem enxergar a presença de Deus. E como sacerdote, devo ser capaz de transmitir essa presença de Deus não só na minha vida, mas também oportunidade para que todos tenham essa mesma experiência de Deus. Eu, abrindo o Catecismo da Igreja Católica, estou vendo também a questão, por exemplo, quando se dedica aqui a explorar um pouco mais o tema pecado. A gente não está vivendo uma época em que se tem uma certa timidez em se usar inclusive a palavra pecado? Tem esses problemas sim, né? Mas o problema maior que eu vejo é a perda da consciência do pecado, né? E por causa disso também a gente começa a perder as palavras, né? Então não se diz mais, não se dá nome aos bois. Por exemplo, às vezes a pessoa vem e fala assim, eu estou muito estressado. E a gente conversa. Não, você não está estressado, você está com ira, está com raiva, está com cólera, está com desejo de vingança. Isso é o pecado, esse é o nome do pecado. Eu estou muito esgotado, né? A gente conversa um pouquinho, né? E a gente vai descobrir, não, você não está esgotado, você está com preguiça, né? Que é outra coisa, isso sim é o pecado. Estar esgotado, estar estressado não é um pecado, certo? Então, por isso que o Catecismo da Igreja Católica ele é valioso, porque ele também expõe, né, de maneira clara o que é o pecado, no que ele consiste, e recupera também o nome, né? Porque se a gente não tem o nome, é perigoso também a gente não ter a consciência dele. Relativiza. E em alguns momentos também a gente percebe o seguinte, os pecados da igreja. A atitude, por exemplo, do nosso bispo, do nosso Papa Emérito, quando ele se refere aos pecados da igreja. Essa transparência é algo que precisa ser enfrentado ou a gente tem tocado com uma certa naturalidade nos pecados da igreja? Hoje é tranquilo, porque quando você vai desenvolvendo, vai tendo mais capacidade de avaliação e liberdade de exposição, você perde o medo, né? E com isso, então, vamos dizer, o pecado que é natural da pessoa humana, o padre também não está excluído, nem o bispo, nem o mesmo Papa. E, de repente, você, então, tem essa oportunidade de mostrar que, na realidade humana, somos todos pecadores. E, de repente, você tem dentro do clero, dentro da realidade leiga, pessoas que têm algum desvio, alguma síndrome de alguma coisa, que caracteriza, então, de uma forma de violência, ou então de alguma coisa que acaba prejudicando a sociedade. Então, veja, quando a igreja expõe que existe essa realidade humana, ela quer mostrar também que ela tem esses dois lados. Ela é santa por causa de Jesus e é pecadora por causa de nós. E ela tem que mostrar que a santidade é uma conquista. É algo que você vai adquirindo na sua relação pessoal com Jesus. Não é algo que você ganha assim como presente. Mas ao longo do tempo você vai adquirindo. Agora, se eu não consigo fazer uma caminhada pessoal, se eu não consigo manter essa relação de fé com Deus, eu estou mais sujeito a cometer deslizes e atos que a igreja pode chamar de pecado e de tal forma até crimes que deve ser exposto, né? Crimes, pecados. Dom Júlio, a igreja está precisando de um Papa agora que seja mais forte ainda, mais pulso forte. Qual é o perfil que a igreja está precisando, embora o senhor, como disse, o senhor não é cardeal, mas qual é o perfil que a igreja está precisando? Eu acho que a indicação também do Papa Bento XVI é muito oportuna ainda, né? De fato,
de a gente voltar àquilo que é essencial ao cristianismo, que é o encontro com Jesus Cristo, né? Cristo é o essencial, né, da nossa vida, também do trabalho da evangelização da igreja, de todos os serviços que ela desempenha, das celebrações, também da burocracia, do trabalho de administração dos bens. Cristo é o centro, é a essência de tudo isso. Permanece, né, muito atual e oportuna, né, esta indicação do Papa Bento XVI. Nessa noite eu recebi Dom Júlio Acamini, bispo auxiliar de São Paulo, e também o padre Antônio Francisco Ribeiro, que é coordenador da Pastoral da Comunicação da região episcopal Lapa. Dom Júlio, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que esclareceu muita coisa e despertou muita gente nesse nosso país a pensar com seriedade a importância da vivência de uma fé com base, com razão, com conhecimento. Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, Dalcides, e muito obrigado aos telespectadores pela atenção. Padre Antônio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Dalcides, foi um prazer estar aqui. Precisando, a gente está sempre disponível. Tenham certeza que vão voltar outras vezes. Você aí de casa pode continuar participando, o programa não terminou. Eu vou fazer um rápido intervalo e eu já volto já com a mensagem da noite. Aquele momento de parar, refletir um pouco e pensar sobre as coisas importantes também da vida. Não é apenas uma questão de sentimento. Ter fé não é uma questão de simples emoção. Não se trata de ter uma visão ingênua do mundo, da vida. Ter fé é a atitude de quem se reconhece pequeno diante da grandeza de seu Deus. Deus é mais do que eu posso entender. E se eu pudesse entendê-lo plenamente, já não seria mais necessário a fé e não teria nem mesmo sentido falar em Deus. Deus não cabe na minha cabeça. Ele transcende. Ele é mais. Ele não pode ser definido dentro das categorias humanas. Deus é mais. Por isso que toda e qualquer tentativa de limitar Deus dentro de definições muito acabadas, muito definidas, é engano, puro engano. E ao mesmo tempo é preciso dar razões à nossa fé. Por isso que a Igreja insiste sobre a importância de levar aos fiéis conhecimento, aprofundamento. É preciso mergulhar em águas mais profundas, na experiência da fé. Por isso que é importante ler. E não foi à toa que hoje pensamos um programa colocando como foco, como luz, o Catecismo da Igreja Católica. É fundamental refletir, ainda mais diante de um mundo que precisa de gente capaz de dialogar com o homem moderno. Por isso que nessa noite eu quero lembrar você de que a fé não é apenas um dom, não é apenas uma graça. Fé é também compromisso com a busca do conhecimento, pois quem não reflete não se torna um evangelizador, pois acaba apenas repetindo frases, como fazem os papagaios repetindo algumas palavras, as frases que alguém disse. Não, a fé fundamentada é típica de cristãos maduros na vivência da fé. Por isso se fala em leitura orante da Bíblia, por isso se fala em catecismo da Igreja Católica, porque buscar os fundamentos da fé, buscar o saber pela leitura, pela formação constante, leva ao amadurecimento da vivência da fé pessoal e da vivência da fé em comunidade. Gente que não se aprofunda é gente superficial e é facilmente levado por um ou por outro. Quando não se tem raízes sólidas, fica-se sempre nas mãos de quem fala mais alto, ou com mais força, ou com mais poder de convencimento. A sua fé é sim um presente de Deus,
mas um presente de Deus que precisa ser tratado com carinho, precisa ser cultivado. Precisa cultivar essa fé com oração, com a prática da caridade e com o estudo sério. Por isso que nessa noite, entre as 1000 coisas que poderíamos dizer nesse programa, a gente quer terminar dizendo: leia, questione, busque respostas. E quando você chegar ao limite de não ter todas as suas dúvidas respondidas, abra os braços e diga com as palavras do apóstolo Tomé: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor. Amigos, muito obrigado. Pedro, mais uma vez, sempre encantando. Amanhã nós não temos o Tribuna Independente, mas temos Tribuna Independente na quarta-feira, tá bom? Isso aí, quarta-feira a gente se vê então. A gente se vê com mais música. Paulo, na quarta-feira nos encontramos. O pessoal pode escrever, pode mandar suas dúvidas, perguntas. Nos encontramos na quarta-feira. Quarta-feira a gente recebe o ator, cantor, compositor, dublador, acima de tudo, humorista, Ari Toledo, o grande Ari Toledo, aqui no Tribuna, quarta-feira. Boa noite. Gosta do Ari Toledo? A gente vai se encontrar com ele para rir muito, para se divertir muito nessa quarta-feira. Fica na paz, tenha uma noite de tranquilidade. Você merece se refazer ao longo dessa noite para que amanhã você possa viver bem o seu dia. Tchau, tchau.